Eu só consegui passar na ETEC quando eu entendi isso. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Anne, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aqui a gente fala sobre organização, produtividade e eu dou dicas também para pessoas que querem passar nos vestibulares e no vestibulinho da ETEC. E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso que me fez realmente conseguir passar na ETEC. Só consegui passar quando eu mudei essa chavinha na minha cabeça. Então, bora lá que eu vou explicar tudo para vocês. Pra quem ainda não me acompanha por aqui, eu sou a Ana e passei na ETEC com apenas 3 meses de estudos para um dos cursos mais concorridos, que é Desenvolvimento de Sistemas. E no final do terceiro ano eu estudei para os vestibulares ao mesmo tempo em que eu estava fazendo o meu TCC, o qual foi considerado o melhor da turma, e passei na Federal direto do ensino médio, gente. Então, pode ter certeza que essas dicas que eu vou dar nesse vídeo aqui vão te ajudar muito a ser aprovada na ETEC. Antes de começar esse vídeo, eu quero te falar que tudo que a gente pensa, fala, escreve, a gente atrai. Então, como você pode perceber, existe uma coisa muito poderosa aqui que chama mentalidade. Aquilo que a gente acredita, fala e escreve está ali fundado na nossa mentalidade. E a nossa mentalidade pode afetar na nossa aprovação no vestibulinho da ETEC. Porque quando a gente não acredita no nosso potencial, a probabilidade de que aquilo, que a gente não acredita venha acontecer com a gente é muito pequena, gente. E nesse vídeo eu vou te explicar como isso funciona. Ontem eu estava lendo um post sobre um jovem na Inglaterra que acreditava que ele conseguiria correr 1 milha em menos de 4 minutos, sendo que a humanidade por mais de 2.000 anos acreditou que isso era humanamente impossível. Mesmo com todos dizendo que era algo impossível, esse jovem decidiu provar que ele poderia fazer. Ele não era corredor profissional e nem cientista. Então, certo dia, todos se reuniram para acompanhar a tentativa dele. As condições climáticas não eram as melhores e a plateia não acreditava que ele fosse conseguir. Eles estavam ali para assistir o seu fracasso. Mas ele conseguiu cruzar a linha de chegada em 3 minutos, 59 segundos e 4 centésimos. Aquele jovem chamado Roger Bannister desmentiu tudo que a humanidade acreditava sobre limitações humanas. Ou seja, a limitação não estava no corpo, e sim na mente das pessoas. Se todo mundo dizia que era impossível, todo mundo acreditava de fato que era, mas ninguém se dava o trabalho de provar o contrário. Mesmo assim, 46 dias depois, uma segunda pessoa quebrou a mesma marca de 1 milha em menos de 4 minutos. E depois disso, vários outros corredores conseguiram fazer o mesmo. Porque aquilo foi provado que poderia ser feito, então todos começaram a tentar. A moral dessa história é que aquilo que a gente acredita se torna realidade. Por isso que eu falei pra vocês, tudo que a gente pensa, fala, escreve, a gente atrai. Porque se ele acreditava que ele conseguiria, então ele foi lá e fez. As pessoas não acreditavam que conseguiriam, então nunca tinham feito aquilo, ao menos nem tinham tentado fazer aquilo. Então, gente, é aqui que tá o segredo que eu falei pra vocês. A mentalidade pode mudar o jogo sobre como você conseguirá passar na ETEC. Não adianta somente você ter todos os métodos de estudos, não adianta somente você saber as matérias e nunca ter feito uma prova e não acreditar que você vai conseguir passar, porque muitas vezes a gente pode saber o conteúdo, chega na hora e deu um branco, a gente chega na prova e não consegue responder porque não entendeu o jeito que estava sendo pedido na questão. E assim, agora eu vou contar pra vocês o que eu consegui fazer para que eu passasse na ETEC entre os 20 primeiros num dos cursos mais concorridos, que é Desenvolvimento de Sistemas. Quando eu comecei a estudar, como faltavam apenas 3 meses, eu ouvi de muita gente que era melhor nem tentar porque não ia dar tempo. Mas eu já tinha feito uma prova atrás, que foi a prova do meio do ano, onde eu queria só testar, né, gente? Porque eu falei assim, eu vou testar pra ver se eu passo e se eu conseguir, aí eu continuo pra testar a prova do final do ano, pelo menos pra eu entender como que essa prova funciona. Então, faltando ali, a prova foi em junho e a prova que eu fiz pra valer em novembro. Então, foram 5 meses entre essas provas. E aí eu fui lá, fiz a prova, depois saiu o resultado e eu tinha passado naquela prova. E eu já fiquei em choque porque eu tinha apenas 14 anos, tava lá
com muita gente mais velha que eu, que tinha muito mais conhecimento que eu, e eu tinha conseguido passar. Eu não lembro na época qual foi o curso que eu me inscrevi, mas era concorrido também, gente. A demanda acho que eram 3 alunos por vaga, mais ou menos. E é claro que não foi a mesma demanda para quando eu tava pra valer mesmo pro ensino médio com técnico. Mas, assim, pra mim já foi algo extremamente incrível, porque eu falei, gente, se eu passei nisso daqui, eu vou passar na outra muito fácil, né? E aí isso já me ajudou, né? Já me deu uma motivação para que eu acreditasse no meu potencial de que eu iria realmente passar. Então, eu fiz essa prova, aí eu falei, não, vai estar tranquilo na hora que eu for fazer outra prova, não tem problema. E aí passou mais uns 2 meses, que aí foi quando era agosto, mais ou menos, e a prova seria em novembro. Então, em agosto, o pessoal voltou a falar sobre a prova, sobre a importância de estudar para aquela prova, né? E eu falei, então vou estudar para a prova, né, gente? Eu sei que eu já fiz aquela, eu passei, mas a concorrência é muito maior no final do ano. Então, eu preciso me esforçar um pouco mais, então para isso eu vou estudar. E aí, é que tá, gente, a mentalidade. Porque como eu já tinha feito a primeira prova, eu já tinha acreditado que eu iria conseguir passar. E como eu tava acreditando no meu potencial, na hora que eu sentava pra estudar pra mim, era muito mais fácil. Porque eu falava assim, não, gente, com certeza eu vou passar, né? Não tem como não passar. E aí eu comecei a estudar, comecei a procurar assuntos sobre isso na internet pra me ajudar com as coisas, com as matérias que eu não tava entendendo muito bem, com as matérias que eu tinha maior dificuldade. Comecei a fazer provas antigas, que eu falo pra vocês sobre a importância sempre de estar fazendo a prova antiga, porque se você não sabe como a prova antiga funciona, então na hora que você chegar na prova você vai ter uma bela de uma surpresa ali, né? Porque você não sabe como as questões são pedidas e você não tá treinado aquilo, então o tempo de questão fica muito pequeno pra você que não conhece a prova. Por isso é importante, sim, você estudar para provas antigas. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal falando sobre ETEC. Eu vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição o podcast, né? Que aqui no YouTube agora você consegue criar podcast. Então eu criei um podcast tudo sobre ETEC com Ana Parra. Estão todos os meus vídeos sobre ETEC lá, então eu indico que vocês façam ali uma sessão Anaflix para vocês assistirem esses vídeos, porque ele vai ajudar muito na hora da prova ali. Tem várias técnicas de estudo, tem técnicas de prova, tem técnicas pra tudo que você imaginar, gente. Técnica de organização. Então eu indico que você assista, porque vai ser essencial pra você. Então, na hora que eu comecei a estudar pra essa prova, eu comecei também a fazer análise de demanda do curso, ETECs que ficariam mais perto de mim e etc. Pra que eu analisasse ali quanto eu teria que estudar, né? Porque por mais que a gente não saiba quantas questões você precisa estudar, na hora que você vê a sua demanda, você já sabe se você vai ter que se esforçar mais, sabe? Porque, por exemplo, se a demanda são 2 alunos por vaga, você precisa se esforçar bastante, é claro. Mas a demanda não é tão grande, por exemplo, como a demanda do ano passado, que desenvolvimento eram 12 alunos por vaga. Não era uma demanda tão grande assim. Então, você faz essa análise. Na época que eu fui começar a estudar, eu acho que a demanda eram 7 alunos por vaga, ou 10. Nessa faixa, entre 7 a 10 alunos por vaga. Então, era uma demanda mais concorrida assim. Eu acho que o único curso que era mais concorrido que desenvolvimento de sistemas era administração, mas agora isso mudou. Se eu não me engano, ano passado a concorrência de desenvolvimento de sistemas estava 24 alunos por vaga e a administração estava 18. Então vocês podem perceber que o curso aí tá ganhando muito... Assim, né? Desenvolvimento de sistemas tá se tornando uma área muito importante, né? Tecnologia em geral. Então o curso tá ganhando mais reconhecimento no mercado e aí tem muito mais gente procurando. Então você sabe que é um curso em que você normalmente precisa estudar mais porque você precisa tirar uma nota maior. E aí, depois que eu fiz toda essa análise, então comecei a estudar. E toda vez que eu sentava pra estudar, isso é uma coisa que eu indico muito pra vocês, gente. Se vocês tiverem um caderninho aí do lado de vocês pra anotar, pode ajudar bastante. Porque eu ia lá, sentava pra estudar e toda vez que eu tava estudando, que eu tava ali fazendo a questão, eu ficava me imaginando na ETEC, estudando lá, assistindo aula com o pessoal da minha sala. Eu me imaginava fazendo a prova, acertando muitas questões naquela prova. A prova tem 50 questões, então eu imaginava ali eu acertando 40, 50 questões. Eu imaginava o máximo que eu conseguia. Então eu me imaginava ali vendo a lista de aprovados, o meu nome lá na lista, e fez toda a diferença, gente. Porque tem uma frase que eu gosto muito que é:
Você não precisa saber como, apenas o que, e as coisas vão acontecer no momento certo. Então eu agarrei ali essa frase e fui com ela até o final dos meus estudos. E uma coisa super legal que eu fiz também foi ir ter conhecido a minha ETEC, porque me ajudou ali na hora de eu fazer essas visualizações de que eu estava na ETEC, de acreditar, é claro que aquilo estava acontecendo, então eu me imaginava nas aulas, me imaginava fazendo as lições, porque tem muita lição na ETEC, me imaginava ali conversando com os professores, eu tive a oportunidade também de conhecer alguns professores, então pra mim foi uma experiência muito legal ter ido lá conhecer também, porque me ajudou na hora de fazer essa visualização de que eu estaria estudando lá. E depois que eu fiz isso, eu continuei estudando, né, firme ali com o meu método de estudo. Então ter um método de estudo certo faz toda a diferença na hora que você tá fazendo o seu planejamento de estudos, na hora que você tá se preparando para uma prova tão importante como o vestibulinho ETEC. E ter a organização ali, a rotina de todos os dias chegar da escola e estudar para aquela prova foi essencial para que eu tivesse essa tão sonhada aprovação. Então foram mais ou menos 3 meses que eu estava estudando ali para essa prova, acreditando em todo o meu potencial. No dia da prova eu fui lá confiante, então eu fiz uma coisa que é muito importante citar aqui, que no dia da prova não fica revisando matéria, um dia antes da prova também não fica revisando, no máximo 2 dias antes e depois não revisa mais, porque senão você vai ficar naquela tensão o tempo inteiro de será que eu sei tudo, será que eu não sei, será que eu preciso rever mais alguma coisa? Então para que isso não aconteça, 2 dias antes da prova você para de fazer revisões e assim, o que você tinha para aprender você já aprendeu e agora vamos lá mostrar que a gente realmente merece estar aqui estudando. Então, no dia da prova eu fui lá, fiz a minha prova tranquila, sem medo assim de errar questões, fui 100% centrada e confiante naquilo que eu queria, naquele meu objetivo e tendo certeza de que eu já tinha conquistado aquilo. Depois que eu saí da prova, continuei, é claro, fazendo as minhas visualizações, tendo certeza que eu já tinha passado, imaginando meu nome na lista de aprovados. E aí a lista saiu no finalzinho de janeiro e meu nome estava lá na lista entre os 20 primeiros, gente. Então é o que eu falo pra vocês, que a mentalidade pode mudar tudo na hora que você tá estudando pra prova da ETEC. Porque você precisa acreditar no seu potencial, é claro, você precisa ter um método de estudo, você precisa ali focar, fazer isso todos os dias. Sem um plano de ação, é claro que você não vai conseguir ter resultado. Não adianta só você acreditar em você, mas também não adianta só você ter um plano de ação. Você precisa ter os dois juntos para que a sua aprovação venha e para que você consiga conquistar tudo aquilo que você deseja, não somente a sua aprovação. Então eu quis trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra te inspirar a não desistir, porque com certeza a sua aprovação está vindo. Confie no seu potencial, coloque o método de estudo em prática, porque eu tenho certeza de que você vai conseguir conquistar o seu objetivo final, que é a tão sonhada aprovação na ETEC. Então, me conta aqui qual curso você quer fazer na ETEC, pra gente conversar um pouco mais sobre isso. E se vocês tiverem mais dúvidas, mandem aqui nos comentários também, porque aí eu posso trazer mais vídeos como esse aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra você ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Me segue lá nas outras redes sociais, que é @AnaCesParra, e eu posto bastante conteúdo como esse de produtividade e organização por lá também. Como você está se preparando para uma prova importante, eu acredito que você precise aumentar a sua produtividade nos estudos, certo? Então, eu tenho a solução perfeita para você, o meu e-book Guia Seja Produtiva. Ele foi criado para estudantes, assim como você, que desejam tirar notas melhores e ser aprovada com técnicas de produtividade comprovadas. Nele você vai encontrar dicas e estratégias não somente para estudantes, mas para aumentar a produtividade em qualquer área da sua vida. Eu usei e comprovei, gente. Então, imagine se você pudesse passar menos tempo estudando, mas ainda assim aprender as matérias e tirar notas mais altas. Isso é exatamente o que você pode alcançar com o Guia Seja Produtiva. Agora, você não precisa mais se preocupar em como estudar para uma prova. Com o Guia Seja Produtiva, você terá todas as ferramentas necessárias e alguns bônus para você se tornar um estudante mais produtivo e bem-sucedido.
Então, me conta, o que você está esperando? Clica agora no primeiro link da descrição e tenha acesso ao guia Seja Produtiva e comece a transformar a sua rotina de estudos. Esse guia foi criado por mim e eu fui aceita na Federal diretamente do ensino médio, então você pode ter certeza de que esse é o melhor conteúdo que eu poderia te oferecer. Clica agora no primeiro link da descrição e garanta seu guia Seja Produtiva. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!